No programa de hoje, ele que é made in Rio Grande do Norte. Vamos trabalhar muito para tentar preservar esse legado que é importante para o Brasil. Já foi vereador, deputado federal, ministro e hoje ocupa uma bela cadeira no Senado Nacional. É importante que isso fique claro para a população brasileira. É verdade. Um dos nomes mais fortes da oposição, Rogério Marinho. E aí, senador, como é que tá? Tranquilo ou não? Sempre. A última vez que você... Sempre, não tá muito tranquilo. Tá muito calmo. Meio triste. Deixa eu falar, a última vez que você esteve aqui, você era o ministro. Lembra que você esteve aqui? Desenvolvimento regional e antes como secretário da Previdência. Exatamente. E aí, tudo tranquilo? Como é que tá lá no... Sempre muito animado, né? O governo não deixa que haja monotonia, né? O governo do Lula, ele sempre nos surpreende para pior. Todos os dias tem alguma notícia diferente. Sim. Mas sim. Todo dia, inclusive hoje. Agora que a gente tá vendo Madurão. ao vivo esse encontro Lula e... Olha que lindo. Ó que beleza. O Brasil voltou, né? Da dívida da Venezuela, sabe? E nós sabemos que tudo isso faz parte e vai fazer parte de um acordo que a gente faça para que a Vai fazer um acordo com a Venezuela. Vai lá. perdoar a dívida. Que delícia. É isso que eu desejo e é isso que eu espero que você contribua conosco para que a relação entre Brasil e Venezuela não seja uma relação apenas comercial. Ela tem que ser comercial, ela pode ter uma relação política, ela pode ser cultural, ela pode ser econômica, ela pode ser feita de ciência e tecnologia, ela pode ser feita entre as nossas juventudes, construindo parceria, entre as nossas universidades. Portanto, ela pode ser feita, inclusive, com as nossas Forças Armadas, trabalhando em conjunto na fronteira para que a gente combata o narcotráfico em todo É o stand-up. Nem o Maduro entendeu. O narcotráfico com o Maduro. Que beleza, hein? Stand-up do E aí, Marinho? Agora não tá mais tão tranquilo, né? Como você achou? Bem, eu acho que o Brasil voltou, né? A receber ditadores, né? A banalizar esse tipo de relação. Exato. A fazer de conta que não está acontecendo nada em Pacaraima, que recebe diariamente centenas de refugiados que fogem da ditadura na Venezuela, enfim. Infelizmente foi essa a opção que a população brasileira tomou, né, em outubro passado, e nos cabe aqui fazer a resistência, né, a resiliência. O senador, a gente sempre fala das pessoas que se arrependeram, né? Tá brincando aqui antes que não esperava que seria tão ruim assim. Isso acontece também no parlamento ali no Senado. O pessoal acha, olha, realmente a gente deveria ter pensado ido por um outro caminho. Isso acontece lá ou é só negócio? Olha, o parlamento ele espelha muito, principalmente essa renovação que ocorreu agora, né, o sentimento da população, né? No Senado, a renovação foi de apenas 1/3. Então, 2/3 dos senadores que lá estão vieram de 2018, né? O que a gente sente é que há até uma certa perplexidade, assim, pela velocidade, pela volúpia, pela forma como há desencontro entre o que um ministro fez pela manhã e um outro desautoriza à tarde, a falta de uma agenda, a falta de uma direção que o governo precisaria necessariamente ter. São 5 meses de administração do presidente Lula e não há nenhuma nitidez em qual caminho ele quer percorrer. Parece assim que esse Lula 3 é um revival de Dilma 2. É a mesma, são os mesmos personagens, da mesma maneira, os mesmos protagonistas, os mesmos métodos. E certamente o resultado será parecido. Ô Marinho, queria saber do senhor, o que o senhor faria se tivesse sido eleito como o presidente da Câmara? Porque a gente vê que... do Senado, porque a gente vê que o Pachecão lá, né, tá daquele jeito que a galera tava esperando uma coisa que eu acho que não vai acontecer. O que teria ali de dedo seu se o senhor tivesse sido eleito? Olha, eu quando fui candidato, eu falei no meu lançamento e durante toda a campanha a mesma coisa, que era necessário uma normalização democrática do país, né? Hoje há uma clara hipertrofia de um poder sobre o outro, ou seja, o judiciário está muito maior, né, do que o legislativo, do que o próprio executivo,
Isso desequilibra a democracia sem dúvida nenhuma, né? Nós vivemos sobre um estado de excepcionalidade jurídica desde março de 2019. Então são mais de 4 anos e o dia 8 de janeiro, na verdade, tem permitido que haja uma prorrogação desse estado que não é bom, não é saudável para a democracia brasileira. Então a nossa proposta era que houvesse no dia seguinte à nossa eleição uma interlocução com a instituição Supremo Tribunal Federal e junto com o Executivo para definirmos de que maneira e em que momento esses inquéritos que foram abertos excepcionalmente cessariam, teriam término e que cada um dos poderes voltasse ao trilho natural. O STF fazendo a sua função, o Executivo a sua função e o Legislativo a sua função. Senador... desculpa, Sam, só para não sair desse tema, eu converso hoje. Só para não sair desse show tema... do bolão. O show do bolão. O bolão tá impossível. Show do bolão. Não, só para não sair desse tema aí, hoje. queria saber do senhor se 2025, com esse cenário que está vindo o governo, se o senhor acredita que o senhor tem chance aí. E se vai colocar o nome... Bom, eu nunca fui candidato de forma individual. Eu representei naquele momento o sentimento de um grupo político que imaginava que havia necessidade, né, de interpretar um movimento dentro do Senado da República nessa volta da normalidade. Então, nós continuamos defendendo a mesma prerrogativa, a mesma ideia. Então, em 2025, eu ou qualquer outro integrante do Senado da República que representa essa ideia, certamente terá o nosso apoio. Boa. Senador, muitas vezes, até o Estadão fez mais de um editorial sobre isso, falando que o atual governo federal, do Lula, ele tem usado o STF para fazer política. Ou seja, ele não tem força nas casas, ele quer aprovar algo, manda uma emenda, muitas vezes perde com os parlamentares, mas vai o STF e anota. Por outro lado, dificilmente muitos deputados se postam contra o STF, mas poucos senadores. E, curiosamente, são os senadores que têm o poder de tirar o STF caso enxerguem que tem algum desvio de conduta, eventualmente um pedido de impeachment. Eu queria saber a sua opinião. Para você, o STF atual merecia se é o caso, ser empichado ou está tudo dentro das 4 linhas? O impeachment é o remédio mais extremo é como se tivesse ruído todas as possibilidades de negociação. O que existe hoje no Brasil é um sentimento de exaustão, né? O governo federal, que recém impulsou no país, ele tem driblado o parlamento, né? Então veja, por exemplo, quando tentou implementar a sua agenda na questão do saneamento, ele poderia ter mandado uma medida provisória, um novo projeto de lei. Ele acredita, o governo atual do presidente Lula, que as estatais dos estados têm condição e têm capacidade de resolver o déficit de tratamento de esgoto e de água. Nós achamos que não. Foram 60 anos. Mas eles fizeram um decreto para se contrapor uma lei, né? Então, claramente, contra o espírito da Constituição. Nós ingressamos com a ação e até hoje não foi julgado, tá? Inclusive com o ministro Luiz Fux, né? O governo, por exemplo, atuou na questão dos precatórios, que foi um dispositivo constitucional de 2021, com uma portaria da Advocacia Geral da União. Claramente uma agressão à Constituição, né? O governo, por exemplo, estabeleceu a tributação do petróleo bruto, né? Quando diminuiu o preço, aumentou o ICMS de combustível de forma gradativa para fazer essa compensação, sem respeitar a anterioridade nem a noventena, também contra a Constituição. Em todos esses casos, nós ingressamos com ações no Judiciário, né? Representando o Senado da República, representando a oposição, representando o PL. O que nós propugnamos é que haja uma maior celeridade por parte do Judiciário, até para que eles digam sim ou não, né? E isso não tem acontecido. Mas você não acho que sim, que há por parte do Judiciário o fato de não ser uma corte constitucional, ser uma corte recursal, ela tem sido demandada pela classe política ao longo dos últimos 10, 12 anos de uma forma mais, eu diria, mais amildada. Isso não é um problema de agora, né? Isso já é um acúmulo, né? E ela tem realmente entrado nas relações ou nas competências dos outros poderes. Então, mas isso o legislador pode mudar. É o legislador que dá esse poder. Não, o legislador não. Aí é que está. A maioria do legislador. Você tem uma alternativa. Você pode ser um Don Quixote,
né, e simplesmente lutar contra um moinho de vento, ou você pode tentar buscar maiorias dentro do parlamento para que a sua posição, a sua ideia, ela possa ter concretude. Então hoje não há maioria dentro do parlamento, no caso do... Você acha que não tem essa maioria? Não, eu afirmo que não, né? Não acho, não. Ô, senador... Mas o que? É rabo preso da turma? Porque eu perguntei pro Ciro Nogueira aqui, ele foi liso, liso, falou que... É o que ele tá falando. O STF não adianta você brigar no Dom Quixote fazer um corte. É o que a gente falou. Mas isso aí, ô Marinho, não é que a gente tava falando o seguinte... A elite dominante, ela é pequena. É no jantar, é no churrasco. Ali que tá os que mandam, não é isso? E não depende de ninguém. Sentou ali, fez o acordo, tá resolvido e vamos embora. Eu acho que ao longo dos últimos anos houve assim um vácuo de poder que foi preenchido progressivamente pelo judiciário. Eu volto a afirmar, esse problema não é de hoje. Ele foi acumulado ao longo dos anos. Se você olhar para trás, em 2015, 2016, né, houve intervenção do judiciário, por exemplo, impedindo que o então Lula da Silva, que não era condenado naquela oportunidade, assumisse um cargo executivo no governo federal. Do Bessias, né? Muita gente comemorou na época, né? Mas isso teve efeito bumerangue. Né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então isso foi banalizado. Eu acho que há uma necessidade, eu vou voltar àquela minha fala originária de que haja um restabelecimento de normalidade democrática. Que cada poder exerça o seu papel de acordo com a Constituição, sem usurpar, né, a condição do outro poder. E sem interesses individuais. Esse restabelecimento dessa normalidade democrática é o que nós buscamos. Mas, senador, a gente vê aquela cena ali... Aí você vê ali o chefe de Estado recebendo uma dor e tal. O que um cidadão de bem espera? Que a oposição já está se movimentando, que alguma coisa está sendo feita, ou para impedir, ou para usar aquilo ao nosso favor e tal. E o que a gente acha, ou tem quase certeza, é que aquilo vai virar meme, aquelas imagens, a gente vai fazer piadinha e vai rir. De fato, há algo que possa ser feito enquanto esse encontro que a gente está vendo aí acontece para nos proteger de um futuro tão trágico e tão próximo? Olha, cada poder e cada governo, quando ele é eleito, ele passa a ter a legitimidade que lhe é dada pelas urnas. Então, o presidente Lula, por exemplo, nunca disse que não era amigo do Maduro e antes disso do Chaves. Hugo Chaves. Nosso querido Hugo Chaves. Nosso bolivariano, muito queridão. Ao exército. Que parece com aquele personagem. Tá tudo certo. Mas o fato é o seguinte, mesmo ele não negando isso, vocês devem estar lembrados, por ocasião das últimas eleições, houve decisão do Tribunal Superior Eleitoral impedindo que isso fosse explorado na época das eleições. Não só no caso da Venezuela, como também no caso da Nicarágua, né? Sim. Então, é claro que esse tipo de situação nos incomoda a todos. Tá? Então, como é que você revê esse processo? Você revê esse processo mudando a normativa que rege essa situação. Isso é possível alcançando maiorias. Nós perdemos uma eleição para presidente do Senado, né, evidentemente porque a nossa pregação naquela oportunidade não sensibilizou a maioria dos nossos pares. Eu vou repetir a pergunta que me foi feita aqui, até para contextualizar. Apenas 1/3 do Senado foi renovado agora. 2/3 serão renovados daqui a mais 3 anos e meio. Né? Então, o sentimento que levou esse perfil do parlamento ao Congresso Nacional se refletiu em apenas 1/3 do Senado e na totalidade na Câmara dos Deputados. Então, você vê uma discrepância, inclusive, de atuação das duas casas. Mas você é um dos grandes líderes da oposição, né? E a gente vê agora o Bolsonaro aí, se vai ser inelegível ou não. Qual que você acha que é a estratégia política do Bolsonaro, ou ele está fora desse tabuleiro político? Bom, antecipar esse movimento agora me parece até uma deslealdade para com o presidente. É evidente que todo mundo faz suas conjecturas, né? A direita brasileira, nos últimos 4, 5 anos, ela saiu literalmente do armário, né? Então, eu que já estou há algum tempo na vida pública, apesar de ter um perfil na minha atuação conservadora e liberal na economia, eu nunca tive assim, muita nitidez nesse processo por parte dos meus pares.
né? Então não era de bom tom você dizer que você direita assumida, né? Então isso foi resgatado e foi potencializado pela forma como o presidente Bolsonaro se comportou no exercício do mandato. Então, liberdade, respeito à propriedade, ao empreendedorismo, né? Esse conjunto de valores que caracterizam, né, o respeito à família brasileira, bem como esse legado das transformações econômicas que ocorreram no Brasil nos últimos 6 anos, isso tudo une um grande, um vasto espectro ideológico dentro do parlamento, que necessariamente não votou no presidente Bolsonaro, mas majoritariamente votou. Então quem representa hoje, né, a direita brasileira, o maior expoente, sem dúvida nenhuma, é o presidente Bolsonaro. Caso ele fique inelegível, isso é uma questão que a gente vai se debruçar no momento oportuno, mas o fato é que essa chama não vai se apagar, não tenho nenhuma dúvida. Então, mas você acha que o quê? Que esse discurso do Lula não pega mais? Porque, por exemplo, que nem a gente viu, acompanhamos aqui, estamos vendo ao vivo agora, ele falando da Venezuela, que a Venezuela é uma maravilha. A Venezuela, cara, 7 milhões de venezuelanos pularam do barco, foram embora. Foram embora porque, né, é melhor tentar. Pergunta pra o cara veio a pé. O cara veio pro Brasil. Não tem nada a perder. Tem o da Paulista ali que contou a história dele, que ele andou 11 meses. Sim, então, o cara sai da Venezuela, vai embora do país e a gente é obrigado a ouvir que a Venezuela, vamos fazer parceria com a Venezuela, que a Venezuela é maravilhosa e ao mesmo tempo ele brigando com o agronegócio, que é o que tirou o Brasil do buraco. O que tirou o Brasil do buraco foi o agro. Você sabe disso, né, Marinho? Olha, as platitudes... O que faz o Brasil hoje ser esse país que é a turma do agro. E briga com o agro. E chama o agro de fascista. Mas, Emílio, essas platitudes... Então é um negócio que a gente não entende. São relativizadas por mas é um negócio... sempre foram. O que... Eu digo que essas platitudes, essas bobagens que o Lula fala, são sempre relativizadas pelo establishment. Então você pega a grande imprensa, ela relativiza essas bobagens que o Lula fala aqui e fora do Brasil, né? Ele defende um modelo político, né, antes da queda do Muro de Berlim. Na cabeça do Lula, a grande expressão econômica da América Latina é Cuba e Venezuela, né, secundada pela Venezuela de Maduro, que é uma grande vítima do imperialismo internacional, né? O que nós podemos fazer dentro de um processo democrático e de um Estado de Direito é reagir no sentido de fazermos a crítica, né? Acima disso aí é você extravasar. Ele tem o direito de dizer as bobagens que ele quiser dizer. Não tem. Bom, tem. Ele é chefe de Estado. Ele tem direito de dizer as bobagens, quer dizer, eu tenho o direito aqui de fazer a crítica das bobagens que ele porventura fale. Né? Isso a democracia, né? Senador, Break. Eu tenho que fazer uma Maduro ali, ó. Break pro Maduro. Fazer um break pra respirar. O Madruga. Ali é o podrinho. Nosso Madurinho. Então vamos fazer um break rapidinho pro Reginaldo. Hoje presença ilustre aqui do senador Rogério Marinho. O Twitter dele é Rogério S. Marinho. Você não briga muito no Twitter, né, Marinho? Calmo, Marinho. Você é calmo, né, Marinho? Calmo. Chá de camomila. Isso é bom. Aqui, ó. Siga lá o Rogério Marinho, nosso convidado de hoje. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem. Professor? Não, senador, para mim existe um problema que o STF cuida, julga os senadores e os senadores têm poder de pedir impeachment. Então, para mim, sou economista, não entendo muito de direito, mas é um problema. Tá. Assim, eu fiscalizo o Morgado, ele me fiscaliza e aí ninguém critica um outro. Por exemplo, eu vi uma notícia aqui que o STF julgou uma ação sua por um episódio de corrupção. Acho que foi o Dias Toffoli. Ele liberou, falou que não viu um problema, abriu habeas corpus. A PGR divergiu. Você se sente ameaçado de criticar o STF porque eles podem reabrir isso, ou não tem nada a ver esse posicionamento? Olha, quem passou pela vida pública, eu tenho mais de 30 anos em qualquer cargo executivo, você está sujeito a uma série de problemas. Nesse caso, eu não tenho ação no STF. Eu ingressei com ação no STF. Sim. É o contrário. Que te liberou. Eu entrei com um pedido de habeas corpus numa ação da PGR. Não, desculpa, no STF. Eu ingressei, não foi o STF que me julgou.
Não, ele julgou, né? Não, me julgou porque eu ingressei, eu não estava sendo julgado no STF. Sendo investigado. Sim, você pediu Isso, eu pedi ao STF porque havia uma situação mas se você na justiça. criticasse o STF, você acha que poderia ter algum problema? Se eu pensasse dessa forma, eu estaria podado na minha função de legislador. Né? Até porque essa é uma situação de 2004. A reportagem 2005. De 2022, que foi quando... Não, mas a ação, estou lhe dando a informação de 2005. Inclusive, ela para ser o governo, caso eu fosse julgado, estaria prescrito. Isso é muito mais uma questão moral do que uma questão objetiva. A reportagem diz, o inquérito apura a suposta prática de peculato com a nomeação de funcionários fantasmas por Marinho em 2003, 2004 e 2005, a dezembro de 2006, e o Dias Toffoli olhou no ano passado, em maio. Porque eu ingressei no STF, então eu estou lhe dando a informação. Eu também estou te dando a informação. Não precisa me dar porque eu já sabia. Nem para mim, porque eu estou lendo. Obrigado. Apenas para você secundar o que eu estou lhe dizendo, que é de 2005, que já estaria prescrita, tá? É muito mais uma questão moral do que qualquer outra coisa. Entendi. Tá? Então, ô Marinho, me fala uma coisa, por exemplo, o Bolsonaro tem 600 papagaio lá. Esse negócio de ser do executivo também é um pepino, né? Pro cara aqui, pro prefeito e tal. Esse negócio quem passou no executivo... Por que é assim, Marinho? Quem passou no executivo, eu tenho mais de 30 anos de vida pública, né? Ele fez uma pesquisa, encontrou uma ação viva ainda, né? Então você sempre tem alguma cicatriz, não tem jeito, né? Porque você tem uma série de órgãos de controle. Você acha que o Bolsonaro 600? Nenhuma vai ter mais. 600. Precisa vingar uma. E vai ter mais, né? Ele vai ter, eu acho que vai chegar a 1.500 a 2.000 ações. Só. Agora, essa é a expectativa. E a Ruivinha lá? A Ruivinha também diz que vão, ó. Crivella foi outro. Não vai sobrar um da direita. Vocês vão fazer um campeonato de futebol de salão. O sem camisa e o sem mandato. Vocês vão fazer um futebol de salão lá. 5 contra 5. Já. Não é? É exatamente isso que eu queria perguntar. Diz que a Zambelli também. Zamba tá na lista. Zamba e o Serjão. Então, isso que eu queria perguntar pro senhor, de senador para senador. Queria saber o que o senhor acha a respeito do que aconteceu com o Deltan Dallagnol e comigo. Eu tô preocupado comigo também, porque existe, como o senhor disse, quem é de direita declarado, existe uma perseguição contra quem é de direita, sendo deputado, sendo humoristas, até sendo de outra profissão. Então, parece que a época de estar proibido, ser de direita está voltando e deputados, parlamentares perdendo mandato. Queria saber o que o senhor acha do Deltan Dallagnol e se isso também pode acontecer comigo, de eu ser o primeiro senador a perder o mandato, para dar um recado para os outros da oposição, como o senhor. Não, eu acho que o Moro não está sendo processado pelo STF, não. Eu acho que ele tem um problema na justiça eleitoral, né? Talvez vá chegar isso no Tribunal Superior Eleitoral, caso ele perca e haja ou ganhe, haja recurso de uma das partes, mas isso não é certo, né? No caso da Dallagnol, nós acreditamos que houve realmente um excesso, né? Porque o motivo pelo qual ele foi retirado do cargo, pelo menos que foi colocado dentro do processo tornou público, é que ele haveria renunciado ao cargo de promotor para fugir de um eventual PAD, ou seja, investigação interna, que não havia sequer ainda sido aberto, né? O presidente da Câmara abriu a possibilidade de que esse julgamento se dê dentro da mesa diretora, né? Então nós esperamos que a mesa diretora se posicione favorável ao Dallagnol. Vamos aguardar agora o posicionamento. Foi o tapetão, né? Eurico Miranda. Lembra do Eurico? Pior que o Dallagnol mesmo já falou aqui que... Ei, Marinho, fala a verdade. Você lembra do Eurico, porra? Eu fui presidente de futebol também, do ABC do Natal, 2014, 2015. O ABC tá aqui, liga, tá? Segunda? Tá ruim. Tá ruim? Tá na B. Foi o tapetão ou não? Tapetão é ruim, né? O povo não gosta do tapetão. Porque é o seguinte, o que eu tava falando... Beleza, mas porra, 350 mil pessoas saíram lá do Paraná. O cara acordou no domingo, 8 horas da manhã, votou, foi lá, votou lá. Com esperança. Você também lá em Natal lá. O cara foi lá, falou, pô, vou votar no Marinho, vou votar no Dallagnol. Aí o cara fala, não, opa, não valeu. O Eurico Miranda entrou com o negócio lá, não vale mais, porra. Sacanagem com o povo, você não acha? Olha, o mandato ele é um instrumento muito importante porque é corroborado pelo eleitor que dá uma outorga, né, que definiu, que escolheu, né,
Agora tem a legislação também. O questionamento é se o crime que eventualmente o Dallagnol responde, ele tem esse grau, né, de intensidade que permitiu a cassação do seu mandato. Mas é futurologia, como ele mesmo disse aqui. Pensaram, ele fez isso, não dá para saber no futuro. Aí a justiça não cabe. Eu fiz essa observação na pergunta anterior, né? Considero que houve um exagero e espero que ele seja retirado desse processo pela Câmara dos Deputados. Mas como que espera? Orando ou com a atitude de vocês? Não posso ter atitude porque eu não pertenço à mesa diretora da Câmara, né? São 7 ou 8 deputados lá, não sei se são 7 ou são 8, né? Do presidente aos secretários, e essa posição vai se dar numa reunião interna lá da presidência, determinada e presidida pelo presidente da Câmara, né, o Arthur Lira. Agora vamos falar, já que da sua competência, que é o Senado. Muito se fala a respeito da indicação do Zanin, né? O Moro já está fazendo uma força-tarefa aí para dar uma apertada para que né? Todo mundo sabe quem é o Zanin, advogado do Lula. Eu queria saber a sua opinião. Você concorda com uma indicação desse grau de proximidade com a presidência? Não? E só colocar ainda nessa pergunta do Morgado falando sobre o Zanin, esse churrasco sem Lira, sem Pachecão e com o time que estava ontem, inclusive o Lewandowski, será que não já era aí para uma carta marcada para o Zanin estar assumindo essa semana? Olha, o que o Lula está pensando eu não sei, né? Imagino só igual a vocês, posso especular, né? Caso ele faça essa indicação, que ainda não foi formalizada, me parece que realmente ela é um pouco forçada, né? Porque o presidente estaria indicando alguém que tem uma afinidade com ele que me parece que agride o princípio da impessoalidade que está contido na Constituição brasileira. A Constituição, ela dá essa discricionalidade ao chefe do Executivo para que ele faça a indicação dos membros do Supremo Tribunal Federal. Houve há uns 4 ou 5 anos, e o ano passado isso veio muito forte, né, a possibilidade de se redefinir os critérios para essas nomeações, né, definindo um rol exaustivo do que é notório saber, porque hoje está lá notório saber. Então, notório saber cabe praticamente tudo, né? Qual é o tempo que esse ministro passaria no exercício do seu mandato, né? Se haveria possibilidade de se definir um prazo para que ele exercesse a sua missão. Mas aí tem aquela outra questão que nos aproximaria de outros países do mundo que têm democracias consolidadas. A nossa é uma corte recursal. Então, no Supremo Tribunal Federal cabe tudo, né? Se discute praticamente todos os assuntos, né? Enquanto na maioria desses países se discute apenas as questões do que é ou não constitucional. Então, caso ele seja indicado, é evidente que nós teremos muita dificuldade, né, de aceitarmos o seu nome, faremos a sabatina e vamos questioná-lo no momento oportuno por ocasião da sua ida à Comissão de Constituição e Justiça. Mas você acha que tem número? Acho que tem número, sim. Tem? Acho que sim. Dá pra ver. Você acha que ele forçou? O Zanin é forçado. Pelo amor de Deus, tá louco. Marinho, o Zanin é forçado. Pô, daí é a mesma coisa que reclamar. Aí deixa o Marinho responder. O Marinho que tá lá no Congresso. Mas às vezes ele não Câmara Alta, bicho. Bem, uma coisa é o meu voto, a pergunta foi outra, se haverá número, né? Apesar do voto ser secreto, eu dificilmente votaria nele, né? Isso é ruim, né? Esse votinho secreto também dá pra votar. Secreto, o cara vai embaixo, vota baixinho. Mas a né? pergunta é se haverá número. Pelo que eu vejo hoje do Senado, sim, haverá número. Haverá. É porque é meio forçado também, mas né? muito. Nossa, meio? O Zanin foi meio a mesma forçado. reclamação, os caras. Senador, Posso só fazer uma rapidinha? No pique. No pique. Você gosta de futebol, certo? Boa pergunta. Sai Paulo Guedes, entra Haddad. Boa. O que você está achando do jogo econômico do Brasil? Obrigado, vai embora. Mauro Shampoo. Depois não vou fazer melhor que isso. Mauro Shampoo, lá do Ibis. Mauro Shampoo, arcabouço. Lá. Vai passar? O que você está achando? Eu acho que o Paulo Guedes era um economista reconhecido, né? O Haddad, por sua vez, disse que não entende de economia. Fez 2 meses de curso. Então, a afirmação do próprio Haddad já responde a sua pergunta, né? Senador, arcabouço fiscal. Ele tá direto e reto, né? Nem quis falar do arcabouço. Vai passar o arcabouço? Isso que eu ia perguntar. Qual que é a sua posição ao arcabouço começa a ser votado essa semana? Você é a favor, a aprovação ou contra?
Olha, eu vou votar contra o arcabouço fiscal, já deixei essa posição muito clara, inclusive por ocasião de discussões que antecederam a chegada do arcabouço ao Senado, inclusive por um motivo muito simples, né? Como eu fui o encarregado de fazer a discussão e aprovação da reforma da Previdência, essa mudança que ocorreu com a PEC da transição, chamada PEC da transição e a nova fórmula do parâmetro fiscal que está sendo instituído de aumento de receitas independente do comportamento. Aumento de gastos. Aumento de gastos dependendo do comportamento da receita, nós vamos ter aí, no mínimo, um acréscimo de R$1 trilhão a nossa dívida pública ao longo dos próximos 4 anos. E pouca gente tem falado nisso, né? Porque as pessoas entubaram aquele V0 dos quase R$200 bilhões que foram acrescidos ao orçamento no final do mês de dezembro, sem corte de despesas, sem novas receitas. O ministro Haddad tem afirmado que para que se ponha de pé esse arcabouço, o marco fiscal, terá necessidade de uma acréscimo de mais de R$150 bilhões ao ano, né, em novas receitas, e ele simplesmente não aponta quais são. Ele fala, por exemplo, olha, nós vamos retirar os subsídios, não diz quais são, né? Ele fala de taxar o comércio eletrônico, fez um movimento no sentido de taxar, recuou, né? Fala da questão de taxar os fundos privados, né, aqueles especiais, até agora, aí está querendo remeter isso para a reforma tributária. O fato é que, da maneira como está se pronunciando, claramente a reforma tributária vai ser pressionada para aumentar tributos, e a nossa relação dos tributos que são cobrados em relação ao PIB já são absolutamente obscenos, né? E o crescimento disso vai diminuir ainda mais a possibilidade de crescimento sustentável no Brasil a médio e longo prazo. Então, mas eu acho que a população não vai aceitar mais imposto. Aí que tal? Porque ninguém aguenta, porque é muito imposto, Marinho, você sabe disso. Como é que vai pagar essa conta se ele não vai diminuir o tamanho do Estado, o tamanho da carreta furacão? Carreta é muito cara, Marinho, você devia ter falado com o Lula, porra. Vai lá, é só atravessar a rua e falar, meu, para com essa palhaçada, vamos economizar aí, porra. É só se atravessar a rua. Você é querido. Eles gostam de você. Não é, bicho. Só porque o tamanho da carreta. A carreta. Carreta da China. Porque o problema é o que o Marinho está falando agora. É o futuro. Sim. A gente vai entrar numa dívida que futuramente... Porra, quem vai pagar naquele país? O boleto está girando. Mas vai chegar na frente. O problema é lá na frente. Não, a reforma previdenciária vai para o saco nos próximos 4 anos, né? Todo esforço que foi feito... Acabou. Tem proposta de vir CPMF para pagar. Então, mas você acha que passa? Você acha que passa? Que não, mas eu acho que não passa. Mas a galera tá com medo do caramba. Eu acho que não passa. Passar tudo que ele tá falando. A não ser que o Lula. Arcabouço, porque aí. O arcabouço vai passar. Não, o arcabouço passou. Não, mas poderia reverter. Vai passar. Vai passar porque precisa de dinheiro. Então, tudo, vai passar tudo. Esse aí passou, tudo que você está falando vai passar. Esse aí passou, é o axé voltando. É isso aí. Mas aí não tem a possibilidade daquela comissão Sabendo legal. Assuntos econômicos do Senado dar uma revisada nisso daí? Na questão do arcabouço, falar, ó, do jeito que está não passa? Olha, nós vamos tentar, né? Por exemplo, não há hoje no arcabouço nenhum enforcement no sentido de penalizar a presidência e o ministro da Fazenda agora, né? Caso os parâmetros que foram estabelecidos não sejam cumpridos, né? Basta mandar uma carta para o Congresso Nacional, refazendo o que foi feito anteriormente. Então, essa questão nós vamos tentar resolver, né? Através de uma emenda. O artigo 15 que foi colocado, ele na verdade embute um aumento, inclusive, dentro do limite desses 2.000% acima da inflação, né? Sim. Se estima aí de 18 a 20 bilhões a mais, além do que já está precificado dentro do próprio marco fiscal e da PEC transitória, né? Então a gente vai tentar aí minimamente ajustar o processo para diminuir o problema. Agora nós temos uma situação que a gente chama de vício de origem, né? Esse atual governo não está preocupado com a estabilização da dívida pública
e nem com a diminuição das despesas. Está preocupado apenas com o aumento de gastos públicos. É isso aí. Isso que ele está contratando a médio prazo. Depois, quem vier depois apague a luz e feche a porta. É o que já aconteceu em épocas anteriores. É só evitar. Né? E é aquela história do pombo jogando xadrez, né? Espalha as peças todas pelo tabuleiro, faz aquela sujeira toda e depois quem vem depois que limpe tudo. Então, mas aí também, né, desde a época que o Lula não falava qual era o plano, o plano dele econômico, não tinha plano econômico. Agora não tem. Agora, meu amigo, agora é o Maduro. Fez o L embaixo da mesa. É o tem um monte aqui, Marinho. O L. Tem um monte aqui nessa emissora. Cadê a musiquinha? Fez o Lzinho embaixo da mesa. Falou, não quero isso, nem aquilo. Agora vai ter que pagar essa bagaça. Vai ser. São as gerações futuras, né? Mas o governo sequer se entende em relação ao seu discurso, né? Maduro tem ouro. Ele, a semana passada, votamos uma medida provisória, fez inclusive uma emenda supressiva, onde o governo permite que uma parte dos recursos do FAT que estão sobre a tutela do BNDES possam ser utilizados em PID, que é meritório, mas subsidiado, com juros zero, né? Então, os 460 bilhões de reais de subsídio que o Haddad disse que vai tirar já cresceu mais 6 bi, né, na semana passada para cá. Sexta-feira foi anunciado aí no Dia da Indústria aí, o subsídio para o carro popular. Para os amigos. Então, estamos estimando aí mais de 10 a 12 bi. Né? Enfim, aí você vai acumulando e o discurso não se põe de pé. Né? Uma coisa é o discurso que é feito para Faria Lima, para os investidores, olha, nós estamos aí com a responsabilidade fiscal. Outra coisa é a prática. E a prática é gastar mais, não se preocupar com a reforma administrativa, com a qualidade do custo ou do gasto público, não se preocupar com o aumento da trajetória da dívida, né, que em algum momento vai estourar no colo da sociedade brasileira. E nós já vivemos isso, né? Você é da época do FMI, lembra lá do FMI? Que a gente vivia que nem um cachorro pedindo esmola lá pros caras. Tinha os países... Vocês não nasceram essa época. Lembro, não? Tinha contrapartida Em 83, compadre. A Argentina, inclusive, ficou com um problema. Que agora o Lula vai emprestar dinheiro pra Argentina lá. E pra Venezuela vai perdoar. Vamos pra Venezuela que vai ficar melhor. Vai ter a linha verde lá. Muito bem. Vamos agradecer a presença do Marinho ou não? Claro. Ô Marinho, você tá animado ou não? Você tá muito calmo. Tá velório da Tina Turner tava mais animado. Você tá muito tranquilo pela minha voz. Tá escondendo o jogo. Tá sussa, Marinho? Como é que tá? Marinho? Olha, não tem... Espernear não vai resolver, né? A gente tem que ter resiliência, né? Buscar mostrar as contradições, os equívocos, fazer com que outros parlamentares se juntem e se somem ao que a gente pensa. Em algum momento a maré virar, né? Isso está acontecendo em uma série de temas importantes, né? Como a questão do agro que você falou aí, retrocessos, né, na área do saneamento, que já foram de alguma forma sobrestados pela Câmara Federal. Enfim. O agro que levantou. Sim. Eu estava lendo, o estado do Mato Grosso, produz mais soja que a Argentina inteira. Campeão do mundo. Olha o tamanho. Fascistas. Só para dar dos fascistas. Como é que o cara fala isso? Você não pode deixar. Pô, Marinho, vai lá, defende os caras. Eu já entendi o Marinho. Ele tá esperando o navio dar uma afundada. Ele sabe que... o quê? Ele Marinho sabe é o que... churrasqueiro de pão de milho. Não tem muito tempo. Então, que vai queimar. Mas se o barco afunda... A gente vai junto. Vai todo mundo. Esse é que é o tomara que ele tenha um plano. E principalmente vai o jovem. Sim. Porque o jovem, essa conta vem lá pro jovem. Lá na frente, né? Aí é aquele país pobre, um país zoado pro jovem. Não é, Marinho? Pobre. Nós já estamos velho, né? Marinho tá... Nós precisamos ter um bom plano de saúde, viu? Isso eu descobri. Eu descobri isso. Você tem o quê, Marinho? Você fala, você quer o quê, né? Eu quero ganhar, não. Bom plano de saúde. Isso é bom. Que cobre tudo, né? Os exames. Plano de saúde. E o Marinho tá assistido. É a ostentação na nossa cidade, viu, Marinho?